Olá, queridos irmãos, graça e paz. Como é que você tá, hein? Como é que você tá? Você tá bem? Tá abençoado, graças a Deus, né? Hoje eu estou aqui para concluir aquela série de mensagens chamada Testemunhos. E hoje eu vou estar entrando num assunto bem importante, bem polêmico para muitas pessoas, mas profundamente necessário. E eu vou falar com vocês hoje sobre libertação. Quero, mediante a direção do Espírito Santo, poder desmistificar muitas coisas na nossa mentalidade e deixar bem claro para vocês a libertação que o Senhor Jesus fez no meu corpo físico, nas minhas emoções, na minha alma. Ele operou uma grande libertação na minha vida e eu tenho motivos de sobra para agradecer a Deus. Então eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Você vai estar entendendo a dimensão do mundo espiritual. Eu vou estar abrindo para vocês aqui uma parte da minha vida assim bem delicada e profunda e que muitas pessoas ignoram na existência, né, de si mesmas. Elas ignoram, talvez por conta do medo, talvez por conta da incredulidade, eu não sei. Mas é algo profundamente necessário para nós como cristãos e para toda a humanidade entender. Então eu quero já começar esse vídeo, dito todas essas coisas, convidando você a nós fazermos uma oração. Eu creio no mundo espiritual, acredito nos poderes sobrenaturais que atuam sobre a vida dos humanos e por isso eu quero começar esse vídeo orando ao Senhor. E eu convido você a orar juntamente comigo, pedindo o Espírito Santo para direcionar todas as coisas aqui nesse vídeo, para a gente encerrar essa série de mensagens debaixo da proteção do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida, coloco diante do Senhor essa vida que está aqui me ouvindo mais uma vez. Hoje eu estou aqui para finalizar, Pai, essa série de testemunhos e tem sido um tempo de grande edificação para a vida das pessoas. Eu estou aqui, Senhor, como uma testemunha para contar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu te peço que o Teu Espírito venha conduzir todas as coisas. Eu peço que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim, revelando a verdade do mundo espiritual, a luz que clareia, que possa invadir os corações das pessoas que assistirem esse vídeo. Em nome de Jesus, eu quero repreender toda a força das trevas. Eu rejeito em nome de Jesus todo levantado inimigo e que em nome de Jesus toda opressão demoníaca, em nome de Jesus, que toda possessão demoníaca que estiver sobre alguém que estiver me ouvindo nesse momento, que bata em retirada pelo poder do nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me capacita e me direciona, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então vamos lá para essa história de hoje, né? Para me contar para vocês essa parte tão importante. Irmãos, algo que precisamos entender é que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural. Pasme você pode desacreditar de mim, você tem todo o direito de não acreditar em nada do que eu disser para você. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o mundo espiritual existe, Deus existe e o diabo também. Da mesma forma como existem anjos de luz, existem anjos das trevas que são chamados demônios. E nós acreditando ou não acreditando, nós sofremos com essas influências em nossas vidas. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu vivi uma vida completamente desregrada, em pecados, como eu já compartilhei com vocês em outros vídeos. O pecado é o maior alimento para o diabo. Quando eu estava com aquela porta enorme aberta para que ele operasse na minha vida, através da minha vida de pecado, eu não tinha consciência de que tudo que eu estava sofrendo de aflição e opressão na minha alma era por conta de possessão demoníaca, era por conta de influência demoníaca, era por conta de que eu estava vivendo uma vida desobediente à palavra de Deus. Mas eu não sabia disso.
Por mais que eu estava ignorante em relação à obediência ao Senhor, eu sofri com todas as influências malignas que eu poderia sofrer. E todas aquelas práticas que eu compartilhei com vocês, práticas esotéricas, práticas de invocação demoníacas, práticas de interesse por esse lado oculto das trevas, que eu praticava nos meus dias, somado a essa vida de pecado que eu vivia, acarretaram gravíssimas consequências para mim. Infelizmente, eu passei a ser uma mulher cheia, tomada, completamente dominada por legião de demônios. E eu não tinha total entendimento disso. Eu não tinha entendimento disso. E o diabo, ele é muito astuto, viu, irmãos? A palavra de Deus fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Deus deste século é o diabo. E ele, juntamente com seus demônios, trabalham para quê? Para que as pessoas sejam escravas dele. Veja bem, a proposta de Jesus Cristo é plena libertação. Plena libertação. Mas o diabo, ele escraviza os homens por meio de uma vida de pecado, por meio de uma vida na idolatria, por meio de uma vida envolvida por vícios e por meios ocultistas. E tudo isso aí faz com que a gente, que fomos criados para ser templo e morada do Espírito Santo, passemos a ser templo e morada de demônios. E você acreditando ou não, meu irmão, não vai mudar em nada. Essa é a realidade. A Bíblia diz claramente sobre isso. Então, nós precisamos entender e ter responsabilidade conosco, porque a partir do momento em que você começa a conhecer essas verdades, você se torna responsável pelas suas atitudes. E o Senhor vai te pedir conta naquele grande dia, tá? Então, assim, eu vivia dessa forma antes de conhecer o Senhor Jesus. E eu sentia profunda opressão. Não eram só as crises de ansiedade, não eram só os ataques de pânico, não era aquela sensação de vazio existencial apenas. Eu me sentia profundamente oprimida. Eu me sentia acorrentada, aprisionada. Essa era a sensação que eu tinha na minha vida. Eu sentia como se algo sempre me puxasse para trás, como se eu estivesse sendo perseguida o tempo todo. Eu me sentia completamente dominada pelas minhas vontades. Eu me sentia sob o domínio de algo. E eu pensava que simplesmente o fato de eu estar fazendo a minha própria vontade, eu estava fazendo o que eu queria e pronto, e já era. E era só isso mesmo. Quando na realidade eu estava sob influências demoníacas. Estava sob influências malignas que me incentivavam a continuar naquele estilo de vida completamente destrutivo que eu vivia. E eu sofria, eu me sentia amarga, eu me sentia entristecida, eu me sentia deprimida, eu me sentia para baixo. Todas as vezes que eu cometia um grave erro, logo em seguida vinha a culpa sobre mim. O mesmo inimigo que me influenciava para que eu fizesse as minhas próprias vontades, sem medir as consequências, era o mesmo que vinha me culpar depois. E muitas pessoas vivem dessa forma, sabia? Muitas pessoas vivem dessa forma. Mas hoje, em nome de Jesus, nós precisamos tomar o controle de volta nas nossas mãos, entende? Eu me lembro que na adolescência eu clamava por liberdade. Como eu queria ser livre. Como eu queria ser livre. Eu queria ser livre. E eu buscava em todo tipo de circunstância, situação, entorpecente, seja lá o que for, relacionamento, eu buscava essa liberdade. Cheguei a fazer uma tatuagem, Live Free, viver livre. A ilusão de que quando eu estivesse fazendo tudo o que eu queria, eu estava sendo verdadeiramente livre. Quando na realidade eu estava cada vez mais sendo escravizada
por forças das trevas, irmãos. Eu era uma escrava. Era uma escrava. Não conseguia me libertar. Era necessário que alguém que fosse maior do que eu, alguém maior do que tudo, viesse para me libertar. E é interessante que eu não gostava, eu não estava conseguindo mais, ali com 18 anos de idade, eu já não suportava mais viver daquela forma. E eu me lembro, irmão, sabe o que eu sentia? Eu sentia como se eu fosse enlouquecer. Eu me lembro de várias vezes ao longo da minha adolescência, eu estava paradinha, deitada no sofá, na casa dos meus avós, e a sensação que eu tinha era que o mundo inteiro estava correndo ao meu redor, e eu estava em câmera lenta. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu via as pessoas aceleradas, e eu estava em câmera lenta. Era uma situação horrível, horrível que me acontecia. Eu tinha essa sensação de que a qualquer momento eu iria enlouquecer. E muitas pessoas que são mais próximas sabem que o meu avô foi vítima da esquizofrenia. Meu avô foi diagnosticado como esquizofrênico aos 30 anos de idade. E eu só tomei consciência de que essa sensação que eu tinha na fase da adolescência, que vinha sobre mim diversas vezes, uma sensação de que eu ia enlouquecer da vida, que eu ia ficar doida, eu tinha a sensação que eu ia ficar louquinha, irmãos. Quando, depois que eu conheci o Senhor Jesus, Deus levantou uma mulher, uma menina, uma adolescente, e ela, orando por mim, ela chegou diante de mim e começou a profetizar e começou a contar que o diabo, veja bem, ela falou isso para mim depois que eu já estava cristã na presença de Deus. O diabo tinha a intenção de me deixar louca da mesma forma com que ele enlouqueceu o meu avô. Irmãos, quando aquela profetisa do Senhor veio com essa palavra diante de mim, eu lembrei imediatamente de todas as vezes que em segredo, porque isso eu nunca tinha contado para ninguém, eu não compartilhava isso com os meus pais, com os meus amigos, com ninguém. Eu me lembrei imediatamente de todas as vezes que eu tinha essa visão, que eu tinha essa sensação de que eu ia ficar louca a qualquer momento. Olha isso. Deus revelou que o diabo tinha a intenção de me deixar louca, assim como ele havia deixado meu avô louco. Então, entenda algo, você que está aqui assistindo esse vídeo, você que está aqui assistindo esse testemunho. O mundo espiritual existe. E se você não está sofrendo influências da parte de Deus, você está automaticamente sofrendo influências da parte do diabo. Quer você acredite ou não. É simples assim. Então, cheguei na presença do Senhor. Eu me lembro que já no primeiro dia, eles fizeram uma oração muito forte comigo ali na casa da minha mãe, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E eu só me lembro de ter levantado do chão em prantos para aceitar Jesus, como eu compartilhei com vocês sobre o vídeo, no vídeo da minha conversão. E aconteceram vários outros momentos, depois que eu já estava frequentando a igreja, já havia nascido de novo, o Senhor Jesus já havia me libertado da escravidão do pecado. E glória a Deus, eu já estava vivendo em santidade na presença do Senhor. Havia feito um pacto com o Senhor de obediência. E algumas outras vezes, quando estava no ambiente de culto, quando as pessoas vinham orar comigo, aconteciam que os demônios que habitavam o meu corpo, eles começavam a se debater. Eles começavam a se debater. E sabe por que isso acontecia? Por que isso acontecia? Porque a glória de Deus era tão grande, a consagração dos homens de Deus e das mulheres de Deus era tão grande, que os demônios eles não suportavam a presença, a glória de Deus. E todas aquelas pessoas que estavam sofrendo com possessões demoníacas, e eu era uma delas, acabavam que tinham manifestações nos ambientes de culto. Tinham manifestações nos ambientes, nos lares. Aconteceu, na casa de outra pessoa também aconteceu isso. Então, os demônios começavam a vir à luz, porque a palavra de Deus fala que
Não existe nenhuma criatura que não seja manifesta diante da presença de Deus. Então, o inimigo começava os demônios que habitavam o meu corpo, a legião de demônios que habitavam o meu corpo, começavam a se manifestar. E um a um, eles foram expulsos pelo poder do nome de Jesus, através desses homens ungidos, através desses homens consagrados, homens que criam no nome de Jesus. Veja bem, eu era uma pessoa que estava completamente dominada por forças das trevas. Eu já havia aceitado Jesus e eu não estava vivendo uma vida de pecado mais. Mas acontece que, meus irmãos, por conta de todos os pactos que eu havia feito no meu tempo da ignorância, antes de conhecer Jesus, tomando banho com aquelas coisas consagradas, fazendo todo tipo de ocultismo, invocando todo tipo de demônio, abrindo literalmente a porta para que o diabo entrasse na minha vida através de uma vida de pecado, eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo com opressões malignas, demoníacas. Na minha mente, na minha alma, estava completamente oprimida. E aí a casa precisava ser limpa. A casa precisava ser limpa. E Deus começou a agir de maneira gloriosa sobre a minha vida já nos primeiros meses da minha conversão. E não era, irmãos, não era algo que era forçado, viu? Acho que é interessante a gente tocar nesse assunto aqui. Não era algo que era forçado, não. Ah, vem cá, que agora eu vou expulsar seus demônios. Não tinha nada disso, não. Era algo que simplesmente aconteceu. E Deus trouxe à tona para minha completa libertação. Eu estava sofrendo opressões demoníacas terríveis. Terríveis. E a casa precisava ser limpa. Limpa e ornamentada. Ela precisava ser limpa. E é interessante, né, quando a gente lembra daquela passagem bíblica onde a palavra do Senhor fala que a casa, quando ela é limpa, né, e ela não é preenchida com algo positivo, com algo de bom, aqueles demônios que habitavam aquela casa, eles vão embora, né? E aí, se eles não encontram nenhum outro lugar, eles voltam para esse lugar onde eles habitavam. E aí eles voltam e o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior, se a casa estiver vazia. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? A partir do momento que o Senhor Jesus começou a expulsar esses demônios que habitavam o meu corpo, o que aconteceu foi que cada vez mais eu fui cheio do Espírito Santo. Cada vez mais eu me inundava com a palavra de Deus. Cada vez mais eu estava mergulhada nos rios do Espírito Santo, congregando, ouvindo a palavra. Eu comecei a mudar completamente a forma como eu me comportava, a forma com que eu me vestia. Eu comecei a mudar completamente as músicas que eu escutava. Eu comecei a fazer literalmente uma limpeza na minha vida, porque eu queria viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E eu sabia que se eu não enchesse a casa com aquilo que edifica, com aquilo que é glorioso aos olhos de Deus, aqueles demônios que foram embora, eles voltariam com muito mais força e o meu estado se tornaria 7 vezes pior. Então, querido irmão, você que está aqui me ouvindo, você precisa ter esse entendimento de consagração pessoal. Você precisa entender que a libertação ela acontece no corpo, mas ela acontece também na mente. E a palavra do Senhor nos garante: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento em que você conhece a verdade que liberta realmente a vida do ser humano, toda a sua vida começa a ser transformada. A minha vida passou a ser completamente diferente a partir do momento em que o Senhor Jesus entrou e trouxe essa libertação para todo o meu ser. E assim ele faz na vida de todas aquelas pessoas que abrem o coração verdadeiramente para ele, que entendem que precisam viver uma vida de consagração pessoal, que entendem que precisam encher o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo, com aquilo que edifica. Com aquilo que edifica. Entende?
Então, em nome de Jesus Cristo, você que está aqui assistindo esse testemunho, você que já ouviu, né, ao longo de todas essas ministrações, você ouviu aqui, você pode ver, você pode contemplar a obra libertadora do Senhor sobre a minha vida. Eu quero convidar você que já recebeu esse convite muitas outras vezes na sua vida, você que de alguma maneira aí está vivendo os seus dias, e você tem ignorado o chamado do Senhor para a libertação sobre a sua vida, eu quero te convidar em nome de Jesus, para você nesse momento abrir o seu coração para o Senhor, para que Ele venha operar sobre a sua vida muito mais além do que aquilo que Ele já fez na minha própria vida. Você precisa tomar uma decisão, meu irmão. Hoje é o dia. O tempo oportuno é agora para que você volte os seus olhos para Ele. Volte-se para alguém que é maior do que os seus problemas. Sabe por quê? Como eu estava dizendo para vocês, eu me sentia tão oprimida, eu me sentia tão desgastada, eu me sentia tão entristecida, profundamente deprimida, que eu precisava de alguém muito maior do que eu para me libertar. Eu precisava de um Salvador. E foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, diz a palavra de Deus. Então foi para isso que ele se manifestou. Mas nós precisamos recorrer a Ele, precisamos ir até Ele, precisamos abrir o nosso coração para que Ele entre de fato e possa operar essa faxina tão maravilhosa dentro de nós. Arrancar toda essa opressão, arrancar de nós, da nossa mentalidade, toda a opressão, tudo que oprime a nossa mentalidade. O Senhor quer operar isso em nossas vidas, meu irmão. Eu posso contar para você que com toda a eficácia do meu ser, com toda a segurança, eu posso dizer para você que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque antes de eu conhecer o Senhor Jesus, a minha alma estava gritando por salvação. Ela estava clamando por libertação. Eu estava completamente desesperada. Tudo que eu fazia na minha vida não tinha sentido mais. Eu vivia debaixo de uma opressão constante. A minha alma estava clamando por salvação. Até as músicas que eu ouvia naqueles últimos dias, antes de entregar minha vida para o Senhor, eram músicas pedindo socorro, eram músicas que as letras delas testificavam que eu estava buscando por uma salvação, alguém que viesse me salvar. E Jesus entrou na minha casa naquele dia, Ele entrou na minha vida e arrancou todos os carrapichos, tirou tudo de ruim que havia dentro de mim. E eu me propus a encher essa casa com o entendimento claro de que eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Encher essa casa somente com aquilo que edifica. E de lá para cá, meu irmão, tenho vivido muitas transformações. O Senhor Jesus tem libertado a minha alma de muitos traumas que eu sofri. O Senhor Jesus tem curado as feridas que foram abertas ao longo dos anos. O Senhor arrancou todo aquele ódio que eu sentia. Lembra que no vídeo anterior eu compartilhei com vocês sobre um ódio que eu sentia, que eu não sabia de onde que vinha? Era uma raiva constante, uma sensação terrível que eu sentia. Justamente, era esses demônios que habitavam o meu corpo, que afligiam a minha alma, que me fazia agir dessa forma. Eu colocava a culpa no meu temperamento, mas não era o meu temperamento. Estava possessa, eu precisava de libertação. Eu estava clamando por paz. E Jesus veio, me mostrando que o caminho do perdão era o melhor caminho. Me mostrando que o caminho que Ele estava me propondo, Ele sendo o único caminho que nos leva até Deus, era muito melhor do que todos os outros caminhos que eu já tinha tomado em toda a minha vida. Então, meu irmão, em nome de Jesus, para encerrar esse testemunho aqui, encerrar essa série de mensagens, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. O Senhor está querendo libertar você completamente, meu irmão. E a libertação, muitas vezes, ela é um processo. Principalmente a libertação aqui na nossa mentalidade. Mas uma mentalidade só pode ser completamente liberta a partir do momento em que o Senhor Jesus entra em nossas vidas. A faxina é completa, meu irmão.
a libertação é completa. A cura é completa. Tudo que Deus começa, Ele termina. Glória a Deus. Então abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração, volte os seus pensamentos para o Senhor. E eu quero orar com você nesse momento. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos estar orando agora. Pai, eu coloco diante do Senhor essa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está aflita há tanto tempo, há tantos anos sofrendo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo a alcance nesse momento. Pai amado, que o Senhor possa liberar essa salvação, que essa pessoa, Pai, possa encontrar no Senhor um Salvador, um libertador, aquele que vem sarar todas as enfermidades. Em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo nesse exato momento. Que ela possa abrir o coração para o Senhor, para que ela possa desfrutar de toda essa libertação que o Senhor opera em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo toda opressão demoníaca sobre a vida dela. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal que tenha aprisionado, escravizado essa vida. Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que está aprisionando esse meu irmão, essa minha irmã, que impede muitas vezes que ela vá até o Senhor, que esse mal seja desfeito em nome de Jesus. Que o caminho seja livre para que essa pessoa possa encontrar no Senhor toda essa plenitude de vida que o Senhor tem preparado para nós. Essa é minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Aceite o convite do Senhor. Abra o seu coração para Deus. Permita que Ele venha transformar a sua vida, assim como Ele tem transformado a minha a cada dia que passa, a cada ano que passa. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre. E se Deus permitir, na semana que vem, nós retornaremos e eu vou ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se essa palavra falou com você e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Amém? Deus abençoe e até semana que vem, se Deus permitir.